Eu tô muito animado. Nós vamos ministrar ao longo de 3 ou 4 terças-feiras em cima de um meio versículo. E eu gostaria de desafiar que você possa vir às outras. Não estou dizendo que eu não vou abrir outros versículos. Eu estou dizendo que eu vou ministrar em cima de meio versículo. Fala assim, porque a Bíblia tem que responder à própria Bíblia. A sua opinião não vale, a minha não vale. Mas pastor, eu vim de outra igreja que eu aprendi. Não é sobre vir de outra igreja, é sobre sermos a igreja do Senhor. Amém? Eu estou em casa. Conforme a imagem de seu filho, é o texto de hoje. Romanos 8, verso 29, apenas a parte B do texto. Bota aí pra mim. Não. Você toma vergonha ainda. A senhora já passou da idade, mas não tá podendo isso não. Ah, toma vergonha, hein? Se você virar pro lado e falar assim, gente, pastor é assim mesmo? Ele é assim mesmo. Irmão, quem gosta de figuração é a Globo. Romanos 8, verso 29. Eu vou ler o texto todo. Porque o que antes conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Fala assim, conforme a imagem de seu filho. Fala de novo, conforme a imagem de seu filho. Ó Deus, obrigado por hoje, obrigado pela sua palavra, pela sua graça. Que isso possa ministrar o nosso coração de uma maneira grandiosa e poderosa. Que seja algo poderoso hoje. Algo que venha nos revirar. Revirar o que entendemos por evangelho. Revirar o que entendemos por espiritualidade. Que o Senhor possa nos revirar hoje de uma maneira que nós nunca vimos, nunca vivemos. Para a honra e glória do seu nome. Se você pode, aplauda ao Senhor. Conforme... É engraçado que a igreja evangélica está brincando de predestinação. E Deus fala que Ele nos predestinou para sermos. E a igreja evangélica está brincando de predestinado aí salvo ou ir para o inferno. Mas eu prefiro, e eu vou ministrar hoje, sobre você foi predestinado a se parecer com o Filho de Deus. Você não foi predestinado a vir para uma igreja evangélica. Você está predestinado a ser igual ao Filho de Deus. Só que Jesus teve que ver para corrigir algo. Se teve que ver, é porque Adão fez uma besteira. Fala assim, se eu encontrar o Adão no paraíso, a minha amizade ele não tem. Você tem que entender que a maior bênção da vida de Adão foi Deus ter tirado ele do jardim. Pergunta. Por quê? Porque no jardim tinha uma árvore, que era a árvore da vida. Se o Adão, em termos de pecado, comesse da árvore da vida, ele ficaria igual ao Satanás, viraria o eterno pecador. Quando Deus tira o Adão do jardim, Deus está abençoando o Adão. Pegou? Porque se o Adão fosse comer da árvore, ele viveria eternamente na condição que ele estava. Mas como o Adão não podia mais comer da árvore que estava dentro do jardim, a árvore saiu. Porque agora nós temos uma vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus só... Para que todo que nele crê, mas tenha vida... Por que tem vida eterna? Porque comeu da árvore. Como comeu da árvore se não podia entrar no jardim? Porque a árvore saiu. Pessoal em cima tá me ouvindo bem? Porque o pecado não é a causa principal
principal. Fala assim, o pecado é fruto do engano. É o que está dizendo no texto de 2. Vamos começar a folhear. 2 Coríntios 11, verso de número 3. Nós estamos construindo algo, amém? Passou umas 3 cultos. Irmão, quem gosta de coisa rápida é minissérie. Nós gostamos de coisa longa. 3 cultos. Nós vamos construir um pensamento que você nunca mais vai ser o mesmo. 2 Coríntios 11, verso número 3. Você que abriu, diga amém. Amém. Mas temo que assim como a serpente... mas a Eva não pecou? Mas dando o pecado veio... Então o maior problema da sua vida não é o pecado. O pecado é só o resultado do engano que você está vivendo. Porque quem não vive enganado, não peca. Porque o oposto do engano é a verdade. E Cristo fala, eu sou a verdade. Ou seja, quem está em Cristo não se engana. Pastor, como assim? É o que está dizendo em Gênesis 3, verso 13. Quando Deus mas temo que assim como a serpente... Enganou. Bota Gênesis 3, 13. Quer que eu leia ele? Não vai demorar, irmão. Não estava lá, não? Não estava lá, não tem problema, eu leio. Então abre aí, a culpa foi do pastor como pastor. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? Disse a mulher, a serpente me enganou e eu... Porque todo aquele que está enganado come comida errada. É por isso que o religioso come errado, porque ele está enganado. Porque a religião te leva ao engano. Pastor, mas vocês são religiosos? Está amarrado, irmão. Não, Jesus, está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado. Entenda, o que Deus espera do Brasil não tem por nome avivamento. Tem por nome filho conforme o filho. A pastora Juliana falou um dia desses... Cala a boca. É minha esposa, fica tranquilo. Fica se metendo. Se você que é casado, fala assim, meu pastor, Você que é casado, fala pra sua esposa, fala assim, pelo amor de Deus, quando estiver falando, não interrompe não. É porque ela vai, como ela vai pregar, ela tá guardando, mas eu faço primeiro. A pastora Juliana falou, e muito bem falado, que o avivamento é a vergonha da igreja. Pergunta. Por quê? Porque se Deus teve que te avivar, porque você estava perdido. Você não deveria entrar em avivamento, você deveria estar desse jeito. Se Deus teve que fazer algo, é para te lembrar que Ele é Deus, que você estava fora, que algo tinha que acontecer. E é lindo. Lá o país lá, ficaram 7 dias orando a Deus. Você com 2 horas de culto quer ir embora? Pô, calma aí. Aí o pastor pegou 1h30. Que isso? Tem horário, a gente tem filho. O que Deus espera não tem nome de avivamento. Deus espera filhos conforme o meu filho. O problema da igreja, o problema é que a igreja se meteu numa briga que não é dela. Você é Lula ou Bolsonaro? Nós somos Cristo, não Cristo, irmão. Nós não temos posição. A nossa posição é tudo fora de Cristo, não apoiamos. E tudo em Cristo apoiamos. A nossa bandeira não é política. A nossa bandeira é Cristo. Estão perdendo tempo criando inimizade que não precisaríamos estar criando. Porque achamos que um governador é o salvador do Brasil. Não, irmão, o salvador do Brasil tem nome. Já veio há mais de 2000 anos atrás. Só qual é o nosso problema? É que nós não temos representante para representar ele, mas eu chego lá até o final. Geralmente eu falo quando a pessoa quer ir embora, que ela pode ir.
Porque o pai quer ver seu filho refletido em tudo. Deus criou o primeiro dia, criou o segundo, criou o terceiro. Mas quando fez o homem, ele viu o filho. Eu já chego lá com essa informação. Deus te ama tanto, te ama tanto, te ama tanto, que no dia que ele te criou, ele te deu um preço. Pera. Deus te ama tanto, porque assim, ó, vamos imaginar que eu sou o criador, eu criei a marca Audi, amém? Criei. Eu faço um carro e coloco lá. O carro custa 400 mil reais. Pergunta. Porque o criador tem a capacidade de dar preço para aquilo que cria. Só o criador. Você vai na Fiat e você vai lá. Um carro custa 70 mil reais, um carro popular. Sabe-se lá Deus como, mas custa 70 mil reais. Porque o criador tem a capacidade e o poder de dar valor àquilo que... Mas por que é que Deus deu um preço para o homem? Porque Deus entendia que se o homem tivesse que ser resgatado, ele precisaria de um preço. É por isso que diz a Bíblia, em Apocalipse 13, verso número 8, que Deus imolou Jesus desde a fundação. Está escrito, bota aí. Isso, ó. Foi morto desde a fundação do mundo. Porque no dia que Deus criou o mundo, Deus deu um preço para o homem. E o preço do homem era o filho dele. O preço do homem era o filho. Tanto é que para Deus te resgatar, quem que veio? Porque o filho veio pagar o preço. Ele não veio pagar o preço por causa do valor que ele tinha. Ele veio pagar o preço porque ele era o preço. Você não foi trocado por coisas. O pai matou o filho para resgate de filhos. Não foi o diabo que matou Jesus. Deus nunca deveu conta para o diabo. Quem matou Jesus foi o próprio pai. Mas, pastor, então eu não conheço a paternidade de Deus. Nem tenta entender. Larga esse Deus romântico que você quer viver. A não ser que você entenda que Deus, como pai, matou seu filho. Por amor de muitos filhos. Mas nós vamos chegar lá até o final desses dias. Vira pro irmão e tá dizendo, você tá animado? Você tá animado? Fala assim, você tá animado? Você tá animado? Vamos só apanhar uns 3 dias, não vai saber como. Querido, eu já entendi que Deus me ama, diga amém. Amém. Então para de pedir presente, porque quem pede presente pra Deus é filho mimado. É quem não entendeu que Deus ama ainda. Larga suas orações de pedinte. Deus, eu quero... Deus! Fala assim, Deus, eu quero te conhecer mais. Eu só quero me apaixonar mais. Eu só quero te conhecer mais. Eu só quero... Mas o que é que você... Irmão, quando você entrar nisso, esquece. Esquece. O apóstolo Paulo, nas suas prisões, nós estamos construindo. O apóstolo Paulo, nas suas prisões, ele conseguiu capturar algo sobrenatural. É o que está escrito em Filipenses 1. Pastor, é muito texto? Não, eu estou aqui. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos, o Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar a palavra mais confiadamente. Você está brincando, irmão? Como é que eu entendo? Paulo está preso assim, ó, era um cubículo. Você estaria gritando, Senhor, Deus, eu estou pregando o Evangelho, estou presa. Deus está falando assim. Eu fico feliz, porque tem muita gente animada porque eu estou preso. E quanto mais estou preso, mais eles pregam, então eu fico mais preso. Porque o que para mim pode ser sofrimento, para outro é esperança. Porque o Paulo capturou o sentimento de Jesus. Porque toda vez que um sofre, o outro tem esperança. Assim que Pastor, ele estava preso. Irmão, quando você quiser murmurar, não murmura não. Teve um povo que ficou fora.
Andou 40 anos para entrar numa terra. Os abençoados, chatos. 40 anos reclamando. Não era igual você, não. A roupa crescia no corpo, ninguém ficava doente. As crianças tinham a mesma roupa. É que você não tem condição. Evangelho tem que ser coisa de maluco. A palavra diz que a roupa crescia. Ou seja, aquelas... Por exemplo, vou dar um exemplo. É como pegar o Daniel e o Pedro hoje, dar uma roupa para eles, a roupa vão crescendo com eles. O Pedro vai ficar ridículo com essa roupa com 20 anos. Com a roupa de ursinho, tadinho. Ele vai pedir para trocar. Mas a roupa cresce. Pastor, eu não creio nisso. É mais fácil acreditar nisso do que em Jesus veio morrer na cruz pela sua vida, querido. Pastor, mas o mar abriu. Bom, você que é enjoado, a sua esposa casou com você, o que o mar abriu? Você está casado com a sua esposa, ela acorda, irmão. Porque mulher tem um negócio, né? Dias de diabo, né? De vez em quando. Porque ela acorda e vem falar, né? Ó, psh, psh. Ela acorda, se você, se a sua esposa não é assim, irmão, ela vem com defeito de fábrica. Ela vem e fala assim... Vamos conversar, quero fazer... Irmão, homem não gosta de DR. Você que é casado, fala pra sua esposa. Fala com o pastor que tá falando, você não. Fala assim, amor, segundo o que o pastor tá falando. Fala pra ela, fala pra ela. Fala assim, amor, o pastor tá me orientando. Vou falar. Eu sou obediente, tô no culto. Fala assim, homem não gosta de DR. Homem gosta de DR? Não! É porque hoje tem muita coisa mudada, né? Tem muita coisa assim que... Tá mudado. Hoje em dia, irmão, eu sou raiz. Quando ela vier, o que você faz? Banho. Aí fala assim, amor, vamos. Vai dar 2 passos de diferença. Porque sabe lá Deus que pode se apossar dela naquele momento. Eu já falei com a Ju, toda vez, a pastora não tem isso não, a pastora não tem TPM. Mas toda vez que ela tá estressada com vocês, aí ela vem conversar comigo. Aí quando ela vem, eu falo assim, amor, vamos pro shopping. Tá, eu vou dar o cartão na sua mão. Sem a senha, mas o cartão tá na sua mão. Só conta quando ela chega, né? Não uso aproximação. Não confio nessas coisas. Eu sou velho. Entenda, a parábola do filho pródigo vai nos trazer um filho que administrava em caráter pessoal e outro que administrava sem desfrutar. Porque administrar sem desfrutar o que Deus te deu e administrar algo só do seu jeito são 2 problemas completamente iguais. O problema é que nós temos uma igreja que quer desfrutar de coisas, quando deveria ter uma igreja que queria desfrutar do Pai. Pastor, como assim? É o que está escrito em Lucas 15. Abre Lucas 15. Eu sei que você já leu esse texto. Eu preguei esse texto errado a vida toda. Porque eu pregava esse texto, falava assim, você que precisa confessar Jesus, você que está desviado, você que é o filho pródigo. Aí quando eu entendi que esse texto nunca falou de salvação, ele falou de reino a vida toda, aí eu falei assim, gente, pela misericórdia as pessoas vinham. E eu preguei ele 10 anos errado, e um monte de gente se converteu nele errado. E no errado Deus fez o certo. Por quê? Porque Deus olhou e falou, tadinho, né? Com pena, falou, tadinho. O povo não tem culpa desse negócio todo. Porque se você olhar o texto com bastante delicadeza em Lucas 15, verso 31, você vai ver assim. E ele disse, filho, tu estás sempre e todas as minhas coisas são tuas. O problema, nós temos uma igreja que focou no todas as coisas são tuas. E esqueceu do tu estar sempre comigo. Nós temos uma igreja focada em todas as coisas. Mas esqueceu que todas as coisas só existem porque tu está sempre comigo. Que você não foi chamado por todas as coisas. O problema é que nós tínhamos um filho que ele queria desfrutar das coisas, mas o pai queria que ele só desfrutasse dele. É tempo de uma igreja que só queria desfrutar do pai, querido. É tempo de uma igreja que só queira o filho, tu estás sempre comigo. Aleluia, Deus. Filho, tu estás sempre
E eu pregava esse texto, e eu tinha uma frase de efeito que todo mundo falava de maneira errada. Que quando as pessoas se convertiam, aí eu falava assim, querido, hoje os anjos estão em festa. Hoje tem festa no Céu. Eu um dia, lendo a Bíblia, eu descobri que não eram os anjos que estavam em festa, não. Porque segundo esse mesmo texto de Lucas 15, verso de número 10, vai dizer assim: e assim vos digo, que há alegria diante dos anjos. É mais sério, quem se alegrou não foi os anjos, foi o próprio Deus. O problema é que nós temos uma igreja que está dando aos anjos a capacidade que só é de Deus. Se os anjos se alegram, só tem um motivo. Deus se alegrou. Pastor, mas Deus se alegra é o que está escrito no texto de Sofonias. Fui longe. Sofonias 3, verso 17. Ó. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de... Ele salvará, ele se deleitará. Em alguns, ó, ele se deleitará em ti com Alegria. Só que nós temos que entender agora que o Pai enviou o Filho, todas as coisas estão no Filho. Porque tudo foi feito por Ele. Toda a sua Bíblia fala do Filho. Toda a genealogia, o Filho está lá. Deixa eu te fazer um exercício hoje, posso? Abre Gênesis 4. Você abriu, diga amém. Diz assim: e conheceu Adão a Eva, a sua mulher, ela concebeu, deu à luz a Caim. Ok? Aí no 17 está assim: e Caim, sua mulher, concebeu, deu à luz a Enoque. Aí depois está assim: e Enoque nasceu Irade. Irade gerou Metuseel e Metuseel Lameque. Dá o nome desses caras pro seu. A palavra Adão significa homem. A palavra Caim, ferido. Em algumas traduções vai estar ferido com lança. A palavra Enoque significa dedicado, consagrado. A palavra Irade, fugaz e rápido. Meujael, ferido por Deus. Metuseel, nome bonito, né? Aquele que é de Deus, e Lameque, poderoso. Nessa genealogia, se você juntar tudo, está escrito o homem ferido com lança. O homem ferido com lança. Aquele que foi consagrado rapidamente. Foi ferido por Deus, aquele que é de Deus, poderoso. Quem foi ferido com lança? Quem foi consagrado rapidamente? Quem que é de Deus? Quem foi ferido por Deus? Quem é poderoso? Na genealogia. Eu vou soltar uma genealogia por terça-feira. Jesus, ao ser crucificado, ele não vai mostrar suas feridas. Ele vai mostrar uma mão cheia de filhos. Eu repito. O que Jesus se apresenta diante do Pai não é com, aqui é minha mão, eu sofri. Não, é uma mão cheia de filhos. E Deus só tem prazer no Filho. É por isso que Mateus 13, verso número 17 vai dizer. Você quer ler, Maria? Eis que uma voz saiu do céu e disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Por quê? Vira para o irmão que está ao seu lado e fala assim: Deus não tem prazer em nada, absolutamente nada, fora do Filho. A única alegria de Deus é em Cristo. Vem aqui dois aqui, vem cá. Raiane, vem cá, vem cá. Vou usar duas meninas aqui, vem cá. Fica uma aqui. Eu quero que você entenda isso. Fica aqui uma de frente para outra. Pai e filho. Não liga para ser duas mulheres não, tá? Pelo amor de Deus. Pai e filho. Deus não te ama
o Filho. O que Deus fez com você é mais sério do que te amar. Ele te meteu no meio desse amor. Você não entendeu? Porque agora tudo que Deus colocou no Filho, como você está dentro desse amor, esse amor, ele é imutável. Você não está, você está no meio da relação. A relação não é você. O pacto não está em você, está no Filho. O velho pacto estava no homem, o novo pacto está no Filho. O Filho, ele é filho, você é? Ele é rei. Ele é sacerdote. Porque tudo que o Filho é, porque está escrito em 1 João 4, 17, assim como ele é, porque Deus ama o Filho e te colocou no meio dessa relação. Porque Deus não se alegra com nada fora do Filho. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho. O diabo não quis tentar Jesus em filiação. Ele tenta Jesus em amor. Porque ele fala, se você é filho de Deus, mas esqueceu que ele não era filho de Deus. Ele era o filho amado de Deus. O seu problema não é quando você esquece que você é filho. Você não esquece. Só que de vez em quando o Satanás vem, você tem uma crise e fala assim, gente, será que Deus me ama mesmo? Será que Deus me ama mesmo? Será que as coisas são assim mesmo? Entenda. Só que Deus agora não espera qualquer filho. E aqui eu entro na mensagem a partir de agora. Dá um sofrimento, não dá quando alguém fala isso. Porque Deus não espera por qualquer filho. O problema foi que a igreja evangélica quis fazer qualquer filho. Porque Deus só quer filho conforme o Filho. É isso que está escrito em 3 João, verso número 4. Tem aí, tá aí. Porque eu passei para eles alguns versículos, para ver se eles convertiam. Só que eu não sei os versículos que eu passei, entendeu? Porque o pastor é assim. O pastor tem problemas, irmão. Você tem, tá me ouvindo? Imagina eu que não tenho. 3 João, você abriu, diga amém. Não, verso 4. Não tenho maior alegria do que esta, o de ouvir que meus filhos andam na... E a igreja evangélica quer que seja diferente. Porque ela está achando que a verdade é uma literatura, um conceito de doutrinas. Mas o que o texto está dizendo é que eu não tenho alegria maior do que essa. Porque a verdade aqui é que os meus filhos andam no meu... Porque Deus não espera porque filho que é filho não anda fora do filho. Porque Deus não tem 2 filhos. Nós não temos aqui 150 filhos de Deus. Mentira. Deus tem um filho. O que nós chamamos de filho corporativo de Deus. Isso é fantástico. Porque agora Deus só tem um filho. Você conhece o filho que morreu na cruz, foi crucificado como cabeça. E os outros filhos são porque é um filho só. Deus não conta 10 filhos, não. Deus não chega numa igreja e vai contar lá, eu tenho 2.000 filhos aqui. Não, Deus só quer que seja um. Porque tudo que é um para Deus não serve, isso não é um. Deus não chega e fala assim, eu tenho 2.000. Deus fala assim, eu só quero um. O que não tiver num aqui pode tirar todo mundo. Respira. Respira, que é só uma construção. Você imagina que não vai ser um terça-feira, irmão? Fala assim, tique-teco. Aí o tico já foi embora. O teco tá relutando. Porque a alegria de Deus é filhos conforme o Filho. Porque, presta atenção. A palavra vai dizer dos evangélicos que Deus é um com o Pai é um com o Filho. Se o Pai que é o Pai é um com o Filho, você quer ser um com quem? Não chama ainda não, deixa eu terminar. Tem muita Colossenses coisa 1, verso 5. Verso 15. Colossenses 1, verso 15. Passou para quem está do texto. É Bíblia, irmão. A gente tem que fazer.
Tá falando de Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda Criança. Então preste atenção. Por que o texto de João 1, verso número 18 está dizendo que quem vê o filho vê o pai? Porque o pai só tem uma imagem. Está escrito. O qual é a imagem do Deus invisível. Então preste atenção. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo só tem a imagem do Filho. É por isso que o texto está dizendo de João que quem viu o Filho, viu o Pai. Quem não viu o Filho, não vê o Pai. Agora presta atenção, fala assim, se Deus, que é Deus, escolheu ter a imagem do Filho, por que você quer ter outra? Se Deus, que é Deus, falou, eu não vou ter a minha imagem é a do Filho. Só, não tem como me ver, só vê o Filho. Aí a igreja quer ter outra imagem. Vira para montar a sociedade que temos, infelizmente, é fruto da igreja corrupta que temos. Porque ela expressa a exata imagem da igreja. Mas pastor, como é que pode? Crente ter uma imagem só, você é assim também? Porque você é um corpo, uma alma e um espírito. Qual a imagem que você tem? Uma! Nós somos igualzinhos a Deus. Mas não tem como. Três, não. Alguém viu o seu espírito? O seu espírito? Viu? Não viu o espírito. É pra você descontrair, pra você não achar que eu tô brincando com você. Por quê? Porque Deus não quer ver outra imagem que não seja a imagem do Filho. Quando Deus criou Adão, agora que entra o texto. Porque o texto vai dizer que o Adão era conforme a imagem do Filho. Porque Deus falou, façamos o homem conforme a nossa. Logo, o Adão tinha a imagem do Filho. Quando Deus viu no sexto dia que o Adão estava lá, Deus largou tudo e falou que não é mais bom não. Agora é muito... Porque pela primeira vez eu olhei para a terra de meu filho. Estamos construindo. Só que nós temos uma igreja que está querendo ser transformada de glória em glória, mas não sai para quê? Ah, pastor, a gente é espiritual. A gente tem uma coisa que crente é espiritualizado. Pastor, como é que eu tô? De glória em glória. Crente é um negócio que até para conversar fica difícil. Eu falei outro dia, a gente tem que tomar cuidado com os jargões do cristão. Porque tem coisa que ninguém entende. Eu brinquei com os meninos lá da igreja, que eu falei assim, quando eu sou engenheiro, né? Quando eu tava na área naval, e aí eu tava chefiando uma determinada área, e aí o cara era crente, aí deu ruim pra ele foi lá pro lado dele, fez uma besteira lá, e aí no meio da reunião, a pessoa falou, cadê o fulano? Eu falei, tá no Egito. Aí eu falei assim, foi viajar? Como é que explica? O que é Egito? Assim, irmão, ele tá chegando. Eu já tava estressado, como é que eu explico o que é Egito? O cara falou, nossa, tão rápido assim, tá cara a passagem. E eu fiquei tão sem graça. Por quê? Porque ele achou que era Egito literal. Porque o retardado do crente tava usando uma linguagem que ninguém capta. Eu fiquei tão sem graça. 10 minutos depois, depois de uma semana offline da empresa, ele chega no meio da reunião. Quando ele chegou, qual foi a pergunta que fizeram? Como é que foi no Egito? Aí ele me vira e fala, não fui no Egito não. Aí o pessoal olha pra mim e eu nunca gostei de mentira. Fiquei mentiroso.
Mas o crente quer ser transformado. Pastor, começa de glória em glória. Toda igreja é glória em glória. Agora serve pra quê? Porque o texto completo tem tudo a ver com o dia de hoje. Abre aí em 2 Coríntios 3, verso 18. Esse texto é fantástico. 3,18. Você abriu, diga amém. Tá difícil, né? 2 Coríntios 3, verso 18. Você abriu, diga amém. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. De glória em glória pra quê? Não pra você. Nada contra isso. Faça, irmão. Eu sou a favor. Rodopia. Só não me pega pra rodopia que eu tenho um labirinto. Não, tô brincando. Tem coisa que sai, irmão. Tem coisa que sai. Eu costumo dizer que eu sou... As pessoas perguntam assim, pastor, de onde é que vem isso tudo? Aí eu falo o texto. Eu sou a expressão do louco pra confundir o sábio. Você é transformado de glória em glória, não é pra ter vitória, não. É pra parecer com o filho. Não é pra você... Ai, nossa, mas eu... Não! É glória em glória, é pra parecer com o filho. Porque Deus não quer outra imagem que não seja do seu filho. O que nós entendemos foi... Gênesis 1, 26. Já até me perdi o texto. Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre o réptil, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o... Agora Deus vê o filho e fala, multiplica o meu filho. Deus não mandou. O problema é que nós acreditamos de maneira errada e começamos a multiplicar células, discípulos. Deus não quer discípulos que não se pareçam com o filho dele. Não é para encher uma igreja de gente. É para encher uma igreja que se pareça com o... Nos ensinaram errado. A palavra imagem, ela significa semelhança, retrato, mas o que eu quero trazer hoje é a palavra representação. É isso que está escrito no texto de 2 Coríntios 5, verso 20. Pastor, o que é isso, pastor? É a introdução. Imagina a semana que vem como vai ficar, irmão. Vira pro irmão do nosso lado assim, traz alguém. Traz alguém. Mas não gosta de... Irmão, se não gosta de Bíblia, não vem não. 2 Coríntios 5, verso 20 vai dizer, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus rogasse por nós. A pergunta é, que embaixador que a igreja é? E aí nós levantamos a bandeira e falamos, sou embaixador de Cristo. Aí Deus fala, você não parece com meu filho, você não é embaixador. Porque a palavra representante e embaixador tem a ver com a palavra imagem. O problema é que tem um monte de gente levantando bandeira. Eu sou embaixador de Cristo. Tô treinando. Por quê? Repete. Não existe embaixador com uma imagem diferente. É porque quando é embaixador... Tem advogado aqui, não tem algum advogado? Ele levantou a mão. Se eu falar besteira, depois você me corrige. Não, pelo amor de Deus, gente. Quando alguém vai representar o país, você envia uma carta para simbolizar aquele outro país. Não é isso? Amém? Isso? Ah lá, tá vendo? É ruim quando tem alguém assim que conhece, que você vai falar besteira. E como é que vão saber que você é o embaixador? Porque a carta foi enviada. Porque o apóstolo Paulo falou que vós sois a carta de Deus, a epístola de Deus.
E se parece com Deus? Ué, quem está vindo é ele ou é Jesus? Foi isso que falaram quando Jesus foi crucificado. Os apóstolos estavam sentados e falaram assim, ué, você parece com um deles. Eu estou olhando para você, mas estou vendo ele. Aleluia. Presta atenção. O apóstolo que negou Jesus. Sem o Espírito Santo. E se parecia. Como não deveria estar a igreja evangélica hoje com Cristo dentro? Aleluia. Glória a Jesus. Não queria chegar tão longe. Nos ensinaram errado. Porque imagem não é sobre fazer. É sobre a vida que eu exalo. Porque tem que ter a mesma essência. Não é sobre orar como Jesus orava. Não é sobre expulsar demônio como Jesus expulsava. Porque tem muita gente que são demônio que nem o demônio reconhece ele. Vamos para trás que eu te reconheço. Atos 19, verso 15. Aqui é assim, irmão. A gente apanha rindo. Eu espero que você volte. Atos 19, verso 15 vai dizer assim: respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus, sei bem quem é Paulo, mas vocês quem são? Ou seja, eu conheço Jesus, eu vi Jesus na vida de Paulo, mas você? Quem é? Bom, trabalhei 12 anos com libertação, pensa. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual não reconhece nada diferente do Filho. Nada. Porque até para orar você ora em nome de Jesus. Tem gente com a cabeça. Eu enxergo bem. Enxergo tão bem que quer dizer que é minha esposa. A essência de Deus tem por nome filhos conforme o Filho. Agora nós vamos manifestar a glória que portamos. Porque o texto vai dizer de Isaías que toda a terra está cheia da tua glória. Mas então por que não está acontecendo nada? Porque agora toda a terra se encherá do conhecimento da sua glória. Aleluia. Porque você não consegue manifestar aquilo que não conhece. Não consegue. Nem hoje, nem nunca. É impossível manifestar aquilo que eu desconheço. Os nossos seminários deveriam mudar de nome para Conhecendo o Filho de Deus, se parecendo com o Filho de Deus. É o que está em Atos 5. Deixa eu só fazer um parênteses. Atos 5, verso 15. Esse texto é fantástico, eu gosto muito dele. Olha o que diz o texto. De sorte. Você abriu, diga amém. Você está vendo no telão, né? Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que as pessoas possam trazer Bíblia, Deus. Eu sou cristão raiz, Senhor. Não estou rápido, não. Eu tenho que acelerar também de vocês. Atos 5, verso 15. Você abriu, diga amém. Fala amém, pelo menos, mesmo. Fala. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e punham em leitos, em macas, para ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles e escurece. A sombra de Pedro curava. O que é sombra? Sombra é o reflexo de uma imagem. Se Pedro não parecia com Pedro, qual era a imagem que estava refletindo neles? Cristo. O que estava quando a luz tocou em Pedro, o que refletiu neles? O Filho. Passou, mas Pedro não precisou orar. Não. Porque o Filho tocou. Porque quando Jesus passava, as pessoas tocavam nele e ele falava: quem me tocou? Era o Filho que estava refletindo. Sabe o que a gente tem que orar para... Sabe por que quando você chega em casa e você vê que o negócio está feio lá, você tem que orar pro demônio sair? Porque você está vazio de Deus. Porque o certo é quando a luz entrar, você vai sair ao mesmo tempo. Quando a luz entra, irmão,
as trevas vão embora. Pastor, estou chegando hoje na igreja. Vocês fazem visita? Fazemos. Nem sempre a gente. Temos os diáconos, oficiais. Você que está vindo para cá agora, me procura no final. A gente marca um dia, vamos sentar, conversar. A gente gosta de comer. Tem um Outback aqui do lado. Amém. Se a igreja ignora o fato de verdadeiramente precisar conhecer o Filho de Deus, também ignorará como ser transformada por ele. Porque a ignorância de conhecermos o Filho tem nome: independência ou rebeldia. E você acha que rebeldia é quando as pessoas saem da igreja? Não, saiu, irmão. Então que elas vão para outra, amém, glória a Deus. E, irmão, não, eu casei com a minha esposa, vou me estressar com o quê? Pastor, meu chamado é ser pastor. Eu sou ser empresário, eu quero ser juiz. E você? Eu quero ser só conforme o Filho. Você quer ser pastor? Seja pastor conforme o Filho. Quer ser empresário? Empresário conforme o Filho. Quer ser advogado? Advogado conforme o Filho. Quer ser médico? Médico conforme o Filho. Quer ser pai? Quer ser filho? Mas a gente tá preocupado com a vocação. Irmão, quem tá no Filho, flui. Flui. É automático. Ai, eu tenho que ir pro culto. Não, irmão, eu tenho que ir pro culto. Meu Deus, eu vou sair de lá. Você vem doido, irmão. Por isso eu fiquei doido. Não, eu já tava doido. Porque quando a gente entra, irmão, isso aqui dá uma onda. Você fala assim, meu Deus, o que é isso, gente? Você tá em outro mundo. Não, tô em outro mundo, irmão. Ele só não me tirou desse mundo, mas eu não sou mais desse sistema, não. Eu tô aqui pra acabar com a vida dele. Eu vou perturbar eles. É igual o pessoal que hoje tá aqui, ó. Você foi evangelizado na internet, alguém parou você, foi evangelizado na rua. Mano, eu vou perseguir você. Eu vou te achar em qualquer lugar. Você não tem pra onde fugir mais, acabou. Sabe por quê? Porque o meu propósito de vida é que a sua vida acabe. Porque a hora que a sua vida acabar, só vai restar a vida dele pra você. Você vai ser exterminado. Ó, quem ficou aos pés da cruz foram os discípulos. Eu tô após dela. Pastor, isso aqui é muito doido, irmão. Vem que você vai ficar doido igual. Vem, irmão. Vem que daqui a pouco você tá... Porque Deus abomina a reprodução de qualquer imagem que não seja a imagem do seu filho. Foi isso que o Adão começou a fazer. O Adão começou a reproduzir uma imagem que não era do filho. Fala, pastor, não concordo. Vamos ler a Bíblia, Gênesis 5. Você abriu, diga amém. Verso 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem, à sua semelhança. Adão começou a reproduzir algo diferente do Filho de Deus. Tanto que a Eva nunca se chamou Eva. O nome da Eva era Adão. Sério? Tenho medo dessa aqui. Gênesis 5. É 5? Versículo 2. Homem e mulher os criou, os abençoou e chamou o seu nome Adão. O nome da mulher é Adão. Está escrito. Abençoou e Deus homem e mulher de Adão. Então presta atenção. Quando Deus chamava Adão, quem olhava? A pergunta é: o Adão representa o filho e a mulher representa a noiva. Se ele chamava Adão e olhava um, e se ele chamar Cristo agora, quem olha? Qual o problema? É que nós temos uma igreja debaixo de outra imagem que não reconhece o nome que tem. Que fúria é ótimo, né? Eles são demais.
Cara, presta atenção. O Adão começa a reproduzir uma imagem que não é do filho. Pastor, e quando o homem virou Eva? Porque o Adão era sensacional. Porque o nome Eva nasce depois que o Adão cai. Aí Deus fala assim, você vai morrer. Você agora fez isso. Aí, quando Deus fala que o Adão morreria, o Adão vira e fala assim, te chamarei de Eva. Por quê? Porque Deus sentenciou o Adão à morte. E a palavra Eva é vida. Fantástico, né? Quando Deus falou, você vai morrer, ele fala, você vive. Se de mim sai morte, da igreja sai vida. Mas você não pegou. Se do Jesus saiu morte, da igreja sai. Até hoje tem que ser assim. Uma igreja que reproduz vida. Nós não fomos chamados a sermos intelectuais. Nós fomos chamados a gerar vida. Só que a igreja entendeu imagem pela metade. Pergunta. Porque quando pegou o Êxodo 20, ela arregaçou. Me perdoa a palavra assim. Êxodo 20, verso 4. O meu vocabulário está sendo aprimorado ao longo dos anos. Êxodo 20, verso 4, você abriu e diga amém. Não farás para ti imagem de nem alguma semelhança que há acima dos céus, nem embaixo da terra. A igreja pegou esse versículo e matou metade do problema. Vamos pegar as imagens e quebrar tudo. Não, isso foi feito. Ok? Uhum. Ok? O que é isso? Metade do problema. Porque os mesmos pastores que quebraram as imagens começaram a reproduzir a sua imagem nos discípulos. E agora o que é que nós temos? Nós temos as imagens colocadas de lado e uma igreja aparecendo com um monte de líderes que é cópia. Que parece com seus filhos, mas não parece com o filho. Porque não conhece o filho, não sabe quem é o filho. Porque agora a gente vem na igreja porque a gente quer prosperidade, a gente quer cura interior, a gente quer expulsar demônio. Mas ninguém vem na igreja porque quer se apaixonar pelo filho. Entenda, nós somos livres em Deus, nós fomos livres por Deus, mas nunca seremos livres de Deus. Deus nos libertou, nós somos livres em Deus, mas nunca seremos livres de Deus. Porque a palavra vai dizer que Ele te comprou. Aleluia. Você é propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Fala assim, se Deus me comprou, então eu tenho um problema. Imagina, quem tem um sofá que gosta muito em casa, levanta a mão, seu sofá de estimação. Não vou criticar o sofá não, você gosta do sofá, amém. Você imagina, eu sou o pastor da igreja, eu vou chegar na sua casa e falar assim, ô fulano, deixa eu falar pra você, vamos jogar esse sofá fora. Não gostei, sofá tá meio endemoniado. Eu crente nesse negócio, irmão. Tem uns caras que são espirituais que eu nem sei como. Nem sei. Essa semana ligou alguém lá, uma pastora lá, e quando ela foi conversar, eu falei assim, amor, avisa que eu não sou espiritual desse jeito. Eu não tô espiritual assim, mano. Não tô, não. E eu expulso o demônio, a gente crê isso tudo, mas tem um negócio, irmão. Imagina, Cássia, tira esse batom vermelho, que o demônio tá no batom vermelho. Então o flamenguista é do demônio? Não é não, porque eu sou flamenguista. Eu acho que você pensa. Aí você pensa que eu joguei uma piada. Eu joguei piada nenhuma. Porque Deus veio por todos. Se tem um time que fala de todos, é o Flamengo. Tem muita gente, né? Vai falar que todos é o quê? O Fluminense? Vai. Mas presta atenção, vamos voltar pra fora. Aí eu chego na sua casa e falo assim, joga o sofá fora. Porque o demônio entrou nesse sofá, eu tô vendo o demônio entre as frestas do sofá. Aí você vai falar assim, pastor, por favor, pastor, eu tô na minha casa. Na minha casa mando? Eu. Fala, na minha casa mando? Eu. Mas se você manda na sua casa e Deus comprou você como casa pra Ele, quem manda na sua casa? Eu. Como é que você faz o que você quer da sua vida se Ele comprou você? Se
1 João 4,17. Yuri, vem pra cá. Você abriu, diga amém. Mas abriu mesmo ou tá olhando ali? Olha, fiquei mais espiritual agora, não fiquei? Eu sabia que estava faltando alguma coisa. 4,17 diz assim: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós nesse mundo. No princípio era o Filho. Deus não quer prover você. Deus quer prover a si mesmo na sua vida. Se você captar isso, Deus não quer prover você. Deus quer prover a si na sua vida. É por isso que nós fazemos ofertas. De que se você dá mais, Deus vai te dar mais. Por quê? Porque Deus já deu tudo. O próprio Filho. Você não oferta para receber. Você só oferta porque já recebeu. Isto é perfeito. Se você olhar Romanos 8, conforme a imagem do seu filho, Gênesis 1, 26 são o mesmo texto. Conforme a nossa imagem e semelhança. Se você olhar, preste atenção. Se você olhar Romanos 8, 29, conforme a imagem do seu filho, e Gênesis 1, 26 são exatamente o mesmo texto. Sobre uma reprodução do Filho de Deus. E Paulo captura isso. Paulo capturou isso. Em Gálatas 4, 19, e esse texto eu quero que você capture isso, que nós vamos continuar daqui. Nas próximas terças. Gálatas 4, 19. Consegue aí? Ou quer que eu leia? Tem. Eu acho que eu passei esse. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aleluia! Vem cá, Leite. Pequenininho. Leite está com a gente há mais de 10 anos já, né? Misericórdia. Vamos ficar no 10, que é 12 anos. A Leite chegou, endemoniada, mas chegou. Hoje tá ministra do ela com E aí, quando ela chegou, nós fomos trabalhar ela. E eu comecei a sentir dor de parto, porque dói. Gerar pessoas dói. A Leite ia lá pra casa, ela de casa 2 horas da manhã, chata. Chata, meu Deus. Meus filhinhos, por quem sinto de novo. Pastor, por quanto tempo nós vamos formar Leite? De novo. Eu vou sentir dor de parto. De novo. E de novo. E de novo. E de novo. Até que Cristo seja E de novo. E de novo. Até quando? Até que olhem a Leite e não vejam a Leite. Só vejam o Filho. Até que Cristo. Até que só haja Cristo. Até lá, nós vamos sentir dor de parto. Meu Deus, eu não acredito nisso! Como é que ela não entendeu isso? A vida tá indo pro brejo! E quantas vezes nós vamos sentir nas pessoas, pastor? Quantas vezes elas nos permitiram? Até quando? Até que Cristo seja formado. Até que a gente só olhe a Leite e ela tem dimensão e fala assim: nossa, só vejo Cristo. Só vejo Cristo. E Paulo capturou algo poderoso. Porque um dia Deus falou assim: Maria, eu vou botar um Cristo na sua barriga. E você vai sentir dor de parto. Até que você gere. E do que você gerar, eu só vejo o meu filho. Maria, eu vou botar um Cristo em você.
E você vai sentir dor de parto. Até de que você seja gerado, o meu filho. Até que eu olhe e veja meu filho. A Maria, a igreja, que outra vez sente dor de parto. Até que Cristo seja formado. 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 Não é sobre vir para a igreja para cultuar a Deus, é vir para a igreja para se tornar o próprio culto de Deus. Esse é o discipulado da igreja evangélica. Até que Cristo seja formado em vós. Bruno, até que Cristo seja formado nos seus discípulos. Só que hoje nós temos um dia de desafios. Pergunta: não vou tirar oferta, fiquem tranquilos. Quando falo desafio na igreja é oferta. Mas o desafio hoje é que talvez, e só talvez, eu tenha que botar de lado tudo que eu aprendi que não era filho. E é difícil fazer isso. Vou contar a sua história, não, vou contar a minha. Eu formei muita gente que não se parecia com filho. Vou contar a sua história, não, vou contar a minha. Eu perdi muito tempo procurando modelos. Quando Cristo é o nosso protótipo. Tem algum engenheiro aqui? Levanta a mão. Então posso falar o que eu quero. Não tem ninguém, eu falo o que eu quero. Aí, tá. O que é um protótipo? Alguém faz o protótipo e depois pega esse protótipo, fez o protótipo de uma garrafa. É um modelo. Me dá uma garrafa É aqui. um modelo. Aqui. Esse é o protótipo. E aí nós vamos reproduzir a garrafa em série. Se eu misturar, quem é o protótipo e quem não é? Não tem diferença. Não tem diferença. Eles são iguais. Porque o que foi? Porque conforme é com a forma de. Você tem uma forma chamada Cristo. Você tem uma forma chamada Filho de Deus. Você tem uma forma falada conforme a imagem do meu filho. O problema é que se a gente misturar a igreja, cada um tem uma imagem. Nós vamos ter que largar isso hoje. Porque escute, sabe por que nós viemos pro recreio? Porque o recreio precisa começar a aparecer com Jesus. Não é sobre ter uma igreja cheia. Deus não conta a pessoa, Deus pesa a igreja. Porque o filho tem peso. O peso da glória. Sabe por que o Adão foi destituído? Da glória de Deus. Quando o Adão andava, sabe o que os animaizinhos viam? O filho. Sem saber quem era o filho. Porque o filho era um mistério oculto que só foi revelado aos santos. Isso é uma outra conversa. Hoje, a nossa conversa é: eu preciso jogar de lado tudo que não é do filho na minha vida. Preciso botar de lado. Porque em algum momento a igreja, a religião pesou a sua vida. E você entrou num ambiente que você foi obrigado a fazer um monte de coisa. Você quer uma obrigação que você tenha? Eu te dou uma. Se parecer a cada dia mais com o filho. A sua única obrigação dentro de uma igreja é se parecer com ele. Mas você chega no seu trabalho e as pessoas falam: você tá diferente. Você é da igreja? Não, eu sou a igreja. Sabe por que a gente congrega? Para que você possa ser exortado, amado, disciplinado, discipulado, para eu matar você. E quando você sair daquela cruz, só resta o Filho de Deus. Porque o texto vai dizer: juntamente com ele crucificados, juntamente com ele ressurretos. Você morre você, mas nasce ele. É por
Por isso você é uma nova... Eu vou melhorar. Você é a nova criação. Não porque você está novo, mas porque agora você está naquele que é novo eternamente. Eu poderia continuar daqui, mas eu acho que já foi demais. Eu quero te fazer 2 convites. O primeiro vai vir semana que vem. Amém. Passou o que mais sai daí? O que nós fizemos hoje é água no joelho. É conhecimento básico. Eu repito. O que foi ministrado hoje é beabá do Evangelho. Mas eu nunca escutei isso. Para você ver como você estava longe do Evangelho. Toda a construção da casa de Deus passa por esse texto. Toda. Tudo que fazemos, tudo que ministramos, o quanto somos duros ou não, o quanto você é amassado ou não, é para parecer com o filho. Eu falei isso outro dia. Se eu apertar uma manga, o que sai? Suco de manga. E se eu apertar você, o que sai? Se for o filho, é porque já não vivo eu. Conforme a imagem de seu filho. Pastor, o que nós estamos fazendo ganhando gente? Não. Nós estamos formando pessoas. Conforme a imagem. A igreja está crescendo. Não. Fala besteira. O nosso único compromisso com Deus é formar pessoas conforme a imagem do Filho. Se para isso precisamos abrir igreja, nós vamos abrir igreja. Se para isso nós vamos ter que enviar gente para a Coreia, vamos enviar gente para a Coreia. Se para isso nós vamos ter que ser perseguidos, nós vamos ser perseguidos. Se para isso tivermos, sabe lá Deus o que fazer, nós vamos fazer. Mas não porque vamos crescer. Eu não espero crescer. Eu espero desaparecer. Até o ponto que você não sinta a minha falta quando vier ministrar. Até o ponto que você não pergunte isso. Fala, meu Deus, o que aconteceu ontem lá? Sabe por quê? Não é sobre jogar a imagem de escultura fora. É sobre jogar a sua imagem fora. Se ela não parece com ele. É muito mais sério. Muito mais sério. O que é vaidade? A vaidade é a reprodução de uma imagem. Eu ressignifiquei a palavra vaidade. Vaidade significa vazio de Cristo. Não tem nada para parecer. Conforme a imagem de seu filho. Amanda, vem pra cá. Júnior, Cláudio, Amanda. Sabe o que Deus está fazendo no recreio nesse tempo? Filhos, conforme o Filho. Filhos, conforme. Deixa eu te motivar. Eu não trago motivação, não, deixa eu te motivar. Você precisa vir semana que vem. O que você escutou hoje é parte de um pensamento poderoso de evangelho. Poderoso. Eu te desafio a ouvir o que foi ministrado hoje em qualquer lugar na internet. Desafio a fazer isso. No mesmo local. Numa mesma pregação. No YouTube da casa. Não estou dizendo que nós somos melhores ou piores. Não, não, esquece isso. Só que é parte de um pensamento poderoso. Hoje, Deus quer que você abra a mão no aplicativo da sua reputação, da sua vaidade, estamos usando um novo programa, a gente não botou tudo. do sofrimento que você tem passado. Sabe por que a gente reclama do sofrimento? Porque a gente não está nele, porque a gente só olharia o sofrimento dele. Jesus tomou o corpo humano, sabe para quê? Para te ensinar como a viver. Nós ressignificamos o que significa graça lá na igreja. Graça é a oportunidade que Deus está te dando para viver exatamente como Jesus viveu. Isso é graça. Depois você pensa em outras coisas. Sabe por quê? Porque quando você andar, quando Deus queria se mover no Velho Testamento, quem se movia? A arca. Onde a arca ia, a arca se movia, Deus se movia. Levanta, anda, e Deus vai se movendo. Mas a pergunta hoje é, se você é casa de Deus,
E Deus quer se mover no século 21. Quem se move? Você. Você é a oportunidade de que pessoas conheçam o Evangelho. Sabe por quê? Eu queria que você não pesasse o que eu vou falar e nem alegorizasse. Porque quando você entrar em qualquer ambiente, sabe quem está entrando? Cristo. É o Filho que entrou. Pastor, o que é isso? É por isso que não adianta você vir aqui orar depois de... pastor, eu quero a sua oração. Para com isso. Bota a mão na sua cabeça e ora você. Não estou dizendo que eu não posso orar com você. Faz parte. Mas a autoridade não está no pastor, está no Filho. Sabe qual é o nosso problema? É que nós temos uma igreja que diz que tem autoridade, mas parece com uma outra imagem que não é a imagem do Filho. É por isso que vai chegar um dia que Jesus vai falar assim: vocês curaram em meu nome, expulsaram demônios em meu nome, fizeram um monte de coisa no meu nome, mas a parte de mim que eu não. Por quê? Porque eu não te conheço. Conhecer é peixe? É verdade. Porque Deus não conhece nada fora do seu Filho. Pastor, tanto texto junto, a Bíblia é uma só, não são vários livros, é um livro. Mas isso é uma outra conversa. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala assim: a partir de agora, nós vamos fazer o maior desafio das nossas vidas. Porque eu quero parecer com Cristo. Amém. Só com Ele. Amém. Nem que para isso eu tenho que abrir mão de tudo. Amém. Fique de pé. Fique de pé. Só que não posso ficar de pé. E eu queria te levar a oração essa noite. Queria não, quero. Não sai correndo quando acabar não, irmão. Não sai correndo não. Deixa eu orar pela sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos, sabe? Vamos louvar uma canção. E essa é uma noite de arrependimento, sabe? Porque nós, ao longo desses tempos, a gente quis se parecer com muita coisa que não é o Filho de Deus. A gente copiou ministérios, copiou pregadores, copiamos um monte de gente. A gente quis ser um monte de coisa que Deus não nos chamou para ser. Sabe qual é o seu principal chamado? Não é ser pastor, não. É ser conforme meu filho. Se você entendesse isso. Nosso principal chamado é se parecer com o Filho de Deus. Escute o que eu vou dizer para você que mora nessa região. Existe um evangelho entrando nessa área que vocês vão ficar impactados com isso. Não tem a ver com a casa, não. Tem mais gente ministrando exatamente essa palavra. Existem outras igrejas ministrando exatamente essa palavra. Se você sair de uma igreja e for na outra, você vai falar assim: gente, meu pastor pregou sobre isso. Não pregou assim, mas pregou igual. Se prepara. Chegou um tempo de revolução. E a revolução começa com morte. Nós vamos desaparecer para que só Ele cresça. Só Ele. Liga sua mão aos céus e fala: Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero me parecer contigo, Senhor. Eu só quero a Ti, Senhor. Será que você pode declarar e falar? Declara a Deus e fala: Senhor, em nome de Jesus, eu só quero parecer contigo, Deus. Fala pra Deus: me esvazia, Senhor. Me esvazia, me esvazia. Pra você.
tinha um paraplégico na frente de uma porta. E o apóstolo Pedro chega para ele e pede esmola. E ele fala assim, você me dá esmola. E Pedro fala assim, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro não tinha ouro e prata, mas tinha um Cristo para dar. Infelizmente hoje a igreja evangélica tem ouro e prata, mas Cristo não está dando para ninguém. Porque eu não posso formar com aquilo que eu não tenho. Eu não posso formar ninguém com aquilo que eu não tenho. A pregação dos últimos anos foi: não olha para mim não, olha para Ele. E nunca tivemos uma igreja evangélica tão corrupta. Chega um tempo sobre essa região, e anote o que eu estou dizendo, que homem se levanta e fala, pode olhar para mim. Pode olhar para mim que eu estou como Ele. Pode olhar para mim que eu estou formado como Ele. Pode olhar para mim. Não para você me ver, porque quando me olhar não me vê, vê Ele. Não para me olhar com vaidade, não. Não para me olhar, não. É porque ao olhar você tem que ver Ele. A pregação irresponsável do olha para Ele e vive do seu jeito não é vive do seu jeito. Nasce um tempo de responsabilidade. Eu estava falando com alguns discípulos. Se tem uma coisa que eu fiz nos últimos 20 anos foi evangelismo. As maiores igrejas do Rio de Janeiro estão na Barra do Recreio. As maiores. Os maiores pastores. Tem uma coisa errada. Porque nós evangelizamos meninos e meninas de 12 a 16 anos e 80% não acreditam em Deus. O que essas megalópolis de igreja estão fazendo? Cuidando dos mais velhos, porque é onde dá dinheiro? Então fica tranquilo, eu vou cuidar das crianças. É isso? É isso? Estamos contentes com os mais velhos? Porque é onde está o dinheiro da igreja? É isso? Então fica tranquilo, eu vou começar a orar a Deus que vê uns meninos de 12 a 16 anos. Mas que Deus levante homens para bancar, porque eles não têm dinheiro. Mas fica tranquilo, eu estou debaixo de uma palavra que diz: tudo aquilo que Deus levanta, Deus sustenta. É sobre responsabilidade. Não é sobre eu vir para a igreja por vir, não. É sobre se tornar responsável. Escute o que eu vou dizer e eu termino antes de orar. Tudo que você se dedica, você patrocina. Tudo. A sua vida é de investimento. O YouTube que você assiste, você está investindo naquela pessoa. Quando você compra uma fruta, você está investindo aqui no mercado. Tudo quando você sai de casa ou quando você liga algo, você está trabalhando com investimento. Chega um tempo de homens responsáveis que nós vamos começar a investir no reino. Não para as pessoas ficarem mais ricas. Vamos por meu vinha todo dia com a mesma roupa. Mas é porque os casamentos vão parar de acabar. Os meninos vão começar a evangelizar nas escolas. Samuel, eu contei semana passada. Tem 7 aninhos o filho do pastor. E a gente tinha os panfletos aqui da igreja. E ele pegou uns panfletos escondidos e botou dentro da mochila. Mas quando tá no final da aula, o Samuel não aparece. Samuel estava entregando os panfletos para os amiguinhos. Ó, terça-feira tem culto. Terça-feira tem culto. Terça-feira tem culto. Sabe por quê? Ninguém me usou mandar. É da natureza. Porque quando tá na natureza, faz com a sua mão. Você mesmo, faz com a sua mão. Se prepara. Se prepara. Suas amigas vão começar a se converter como você nunca viu. Porque chega um tempo de uma geração que ore por eles.
Mas você vai ter que precisar crescer, mudar, talvez trocar de lugar e se posicionar. Pastor, não existe mais jovens na igreja, não fale besteira. Aqui em Curicica, sexta-feira de 15 dias, lá na igreja, tem mais de 400 jovens sextas-feiras. Não fala besteira não. Mas jovem gosta de Bíblia, porque eu prego aqui, eu prego lá. Sabe por que falam que não gosta? Porque não dá dinheiro. Só que eles ouviram um chamado na igreja. Chegou um tempo em que o Estado vai financiar as idosas para elas evangelizarem. Você não entendeu, irmão? Você não entendeu. Se você captasse o que eu estou falando. O Estado vai financiar os idosos para evangelizar. Só que para isso, o seu amor vai ter que começar a ganhar forma. Pastor, eu não sei nem o que eu escutei, eu estou perdido. Nunca vi tanta coisa ao mesmo tempo. YouTube amanhã. Mas eu quero isso, eu quero filho. Eu preciso de uma oração hoje. Feche seus olhos. Pastor, eu preciso de uma oração. Eu preciso que alguém venha até aqui e que eu seja orado. Porque eu quero isso, eu só quero viver isso. Eu só quero filho. Você que precisa de uma oração, levanta a mão onde você está. Vai chegar um oficial até você, levanta a mão. Vai chegar alguém até você, levanta a mão. Não fica com vergonha não, todo mundo de olho fechado. Os oficiais me ajudem, por favor. Isso. Os oficiais me ajudem. Por favor. Levanta a mão, fica a mão levantada até chegar alguém até você. Fica a mão levantada. Se permita, pastor, eu vim aqui hoje, eu quero isso. Eu quero esse evangelho. Esse evangelho eu quero. Levanta a mão. Vocês foram criados para esse tempo. Vocês estão lá de temporada. Se quebrar, vocês vão voltar para cá. Em pouco tempo. Vocês foram criados para esse tempo. Para isso. Se prepara. Que o temporal está passando. Eu já vou terminar já. Se levanta a mão, eu tô querendo chegar até você pra orar. Levanta a mão. Isso, levanta a mão. Vai chegar alguém até você. Lá atrás tem gente, ó. Falei, eu quero esse Cristo, esse eu quero. Eu quero ser conformado a esse Cristo. Levanta a mão onde você tá. Vai chegar alguém até você. Os oficiais me ajudam, tem gente aqui no meio, aqui, ó. Ó, tá chegando. Isso, lá atrás. Se permita, querido. Isso! Lá atrás. Já tá indo, ok? Aleluia, Deus! Teu amor está tomando forma, teu amor. Chega sobre a sua vida, um tempo novo chega sobre a sua casa, um tempo novo chega sobre o seu patrimônio, um tempo novo chega sobre os seus filhos, e o nome desse tempo é Filho conforme o Filho. Quer ser empresário, seja empresário conforme o Filho. Quer ser pastor, seja pastor conforme o Filho. Quer ser pai, seja pai conforme o Filho. Quer ser filho, seja filho conforme o Filho.
profissionais que sejam instrumentos de justiça para a sociedade. Se você entender isso, irmão. Chega um tempo sobre o Rio de Janeiro. E eu recebi essa palavra do apóstolo. Chega um tempo sobre o Rio de Janeiro de profissionais que vão se transformar em instrumentos de justiça para a sociedade. Eu sei que muitos de vocês não sabem nem o que isso significa. Mas tem que vir mais vezes. Não tem jeito. Estamos vivendo algo poderoso. Algo poderoso. Algo poderoso. Você não vai ver a igreja porque você tem que vir porque é terça-feira. Você vai vir porque você está se apaixonando pelo Filho de Deus. Você não vai vir porque você fala, tô cansado. Não, você vai falar, não, tô doente, mas vou. Eu tô com dor, mas vou. Eu tô estressado, mas vou. Sabe por quê? Porque eu quero a cada dia mais me parecer com o Filho. Quando perguntaram assim, o que vocês fazem lá na terça-feira? Estão fazendo culto? Não. Nós estamos fazendo filhos conforme o Filho. Mas o que vocês estão fazendo lá na célula? Filhos. O que vocês estão fazendo no discipulado? Filhos conforme o Filho. Mas vocês não falam de outra coisa? E quando você prega pra mim? Nunca. Nunca. Mas quando você prega pra eu ter vitória, você não precisa de vitória, porque a palavra vai dizer que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas quando você prega pra... Eu tô chateado assim de cura interior, eu vou pregar cruz, crucificação no nome de Deus. Se morrer, defunto não tem dor, irmão. Mas pastor, estão falando de mim, o que é que eu faço? Morre. Sabe por quê? Morto não tem reputação. Quer se preocupar com alguma coisa? Se preocupa com a opinião do Pai. Porque em Cristo estão todas as coisas. Pastor, e quando é que nós buscamos coisas? Para de buscar coisas, busca Ele. Busca Ele. Busca Ele. Só Ele. E quando é que eu recebo coisas? Nele. Porque nele estão. E eu? Não existe mais eu. A partir de agora só existe nós. Nós quem? Você, o Pai, o Filho e a igreja. Não é para que eu seja conforme a imagem do Filho. É para sermos. Mas eu sigo outro dia. Passou, que viagem foi essa hoje? Nós vamos alçar voo nos próximos. Hoje foi só o básico. Pastor, você é sempre assim? Não, hoje eu tava devagar. Introdução. Hoje foi uma introdução básica para aquilo que Deus tem para sua vida. Você vai chegar em casa, vão falar assim, ué, tá diferente. Tá parecendo com quem? Só com o Filho. Só com o Filho. Só com o Filho. E o que você quer? Eu não quero nada. Eu só quero olhar no espelho e somos transformados de glória em glória na mesma imagem, na mesma. Ó Deus, te peço perdão hoje pelo tanto que buscamos nos parecermos com outras pessoas, pelo tanto que formamos. Quantas pessoas formadas pela igreja brasileira, Deus, que nunca se pareceram com o Filho. Que Deus possa arrancar dos altares todo aquele que não se parece com o Filho. Que seja um tempo de limpeza pelo Brasil. Que seja um tempo de só vermos o Filho. Que o único escândalo que nós vivamos seja o escândalo da cruz. Que
Que o único escândalo que vivamos seja o escândalo da cruz. Que a cruz se torne escandalosa. Porque os condenados vão começar a ministrar o Evangelho. Os desesperados vão começar a ministrar o Evangelho. Os perdidos vão começar a ministrar os Evangelhos. Os filhos, os órfãos vão começar a ministrar o Evangelho. Aqueles que não tinham esperança começam a ter esperança. Porque o texto é claro e diz: Cristo em vós, a esperança de glória. Que o dia de hoje possa reverberar, Senhor. Reverberar, Jesus. Reverberar. Reverberar, Senhor. De uma tal maneira que só vejamos o Filho, só vejamos o Filho, só vejamos o Filho, só vejamos... Eu não quero ver coisas, eu quero ver o Filho. Vira pro irmão do outro lado, eu encerro aqui, prometo. Fala assim: e como é que eu posso ver o Filho hoje? Vem, Lucas, vem cá. Você tem que pegar isso. Você quer ver o Filho? Olha pra alguém que tá ao seu lado. Ah, você não entendeu. No dia que você for transformado, você não tá parecendo não, mas em nome... É um amigo que faz parte. Porque toda vez que você quiser ver o Filho, você possa olhar a igreja. Porque a igreja reflete a imagem do seu cabeça. Sabe por quê? A imagem está no cabeça. Você quer ver o rosto do Senhor? Você tem que olhar o irmão que está ao seu lado. E se ele não está, nós vamos preparar ele. Até quando, Cristo? Até onde, pastor? E outra vez, sinto dores de parto. Até que Cristo seja formado em vós. Fala assim com a sua mão. Não paro. Vem a terça que vem. Você que tá chegando hoje. Hoje tem muita gente. Se eu ficar ali na porta, eu vou parar a porta. Faça pra hoje. E vou ficar um pouco depois ali. Eu queria te dar um abraço. Você pode ter sido recepcionado como você merece. Não como você merece. Como o Filho merece. Amém. Sabe que Deus está aqui? Que você está aqui. Porque a hora que sai daqui, aqui passa filme de terror. Tiro, morte, adultério. Mas quando você entrou aqui, Deus tirou tudo. E você entrou e Deus está aqui. Quando eu fui pro cinema, alguns pastores ligaram e falaram: pastor, pode ficar assim, até a mão ficar com cara. Pastor, você vai pra lá passa filme, passa isso. Tem que fazer uma limpeza. Eu falei: tem. No dia que eu entrar, as trevas saem. Mas não porque eu tô cheio de poder, não. É porque no dia que eu pisei, sabe quem pisou? Cristo, Filho. Para de orar, para de pedir pastores, líderes para ir na sua casa tirar coisa. Quando você entrar hoje lá, sabe quem tá entrando? Ah, você não entendeu, irmão, você não entendeu? Sabe quem tá entrando quando você entrar nas suas portas hoje? É o Filho que tá entrando! Ai, Jesus. Eu quero terminar, mas tá difícil. Por que essa mão ao céu não tem mais?
A gente começa nesse exato ponto. Faz com essa mão. Eu tô lá fora. Não vai embora de falar com a gente não. Pastor, eu quero uma visita. Procura um dos líderes e vão passar o meu contato pra você. Me manda uma mensagem. Se eu não for, alguns dos diáconos vai, os pastores vão. Em nome de Jesus. Você precisa ser acompanhado. Para que outra vez eu possa sentir dor de parto até que Cristo seja formado em nós. Obrigado, Senhor, por hoje. Obrigado por tudo, Deus. Obrigado pela sua palavra, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Obrigado porque o Senhor está presente. Obrigado porque a sua palavra é viva e se renova a cada dia. E que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja comigo, com você, com a sua casa, até a nossa volta, até a volta do Senhor Jesus Cristo, nosso encontro com Ele. Deus te abençoe. Deus te abençoe até terça. Até terça em nome de Jesus. Eu tô lá na porta. Deixa eu ir. Fala com as pessoas. Deus obedecer.